Eu quero desejar boas-vindas aí quem está aqui pela primeira vez. Se você não tem um lar espiritual, faça da nossa igreja o seu lar espiritual. Amém? Eu estou um pouco ofegante ainda, mas daqui a pouco minha respiração melhora. Eu estou sem preparo, gente. Aí dançar assim, ministrar, é muita coisa, né? E olha, mulheres, que lindo! Que noite linda! Tudo sendo comandado aqui pelas mulheres comprometidas. Que lindo, que coral lindo! Desde a abertura aqui do culto, tava tudo muito lindo, gente. Poxa, que lindo! Que coral maravilhoso! A dança eu não vi, né? Porque eu dancei, depois eu vejo. Mas foi legal também a dança. A gente preparou com muito carinho, sabe? Debaixo da direção do Senhor. Glória a Deus que você está aqui, Aline. E queridos, eu fiquei uma semana aí sem saber. Deus já tinha plantado algo no meu coração, né? Na verdade, sobre essa ministração. E eu falei, Senhor, eu não quero falar só para mães, né? Quero falar para a igreja. Nós estamos aqui no mês da família, um mês muito precioso, né? Um mês muito precioso. E Deus colocou uma história no meu coração que algumas pessoas conhecem, talvez algumas não muito, mas é uma história geralmente bem conhecida, que está lá em Ruth 1,16. É uma mulher que foi marcada pela sua fidelidade, pela sua lealdade. E eu fiquei falando, Senhor, que título que eu trago para essa mensagem? E aí Deus começou a falar comigo, não, fala sobre influência. Que tipo de influência você tem sido dentro da sua casa? E aí depois eu falei, tá bom. Aí depois primeiro veio, que tipo de legado você tem deixado para sua descendência? Então, ou seja, eu não coloquei nenhum título para essa mensagem, porque a palavra do Senhor não fica presa a isso, né? Deus quer muito mais pra gente. E essa passagem é uma passagem bem... muitos conhecem. E eu quero que vocês acompanhem comigo aí. No final, nós teremos também o nosso sorteio do Cordão das Leoas. Então, alguém vai sair daqui com esse cordão hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, acompanha comigo aqui. Ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandone e deixe de te seguir, pois aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o teu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. Abaixa a tua cabeça aí. Pai, nesse momento, Senhor, ô Jesus, eu estou aqui, Senhor, Senhor, debaixo, Senhor, da tua autoridade. Oh,
incentivado o casamento com pessoas judeus. E ela casou com um homem que era judeu. Porque na época eles eram povos inimigos, né? E como nós vemos aí nesse versículo, que Ruth escolheu fazer parte do povo de Deus. O que significa que ela deixou o costume totalmente que ela tinha para trás. Ela deixou tudo que ela, sabe, cresceu ali naquele povo, mas ela deixou e disse: não, o teu povo não é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E quando seu primeiro marido morre, ela tem a oportunidade de voltar para sua terra, né? Se vocês pararem, o Noemi vai falar para ela: olha, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Se vocês quiserem, volte lá para a terra de vocês. Mas Ruth não fez isso. Ruth, ela continua ali sendo fiel, sendo uma mulher íntegra, e ela diz, né? Onde você for, eu irei. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo é o teu povo e o meu Deus é o teu Deus. E queridos, isso nos mostra um posicionamento de Ruth. Um posicionamento de Ruth. Mas para resumir a história, Ruth consegue depois, né?
nada. Perderam seus maridos, eram duas viúvas, e naquela época a mulher viúva não era que nem hoje em dia. As mulheres não eram valorizadas, elas não tinham nenhum valor, era como se elas fossem excluídas da sociedade. E mesmo assim, elas retornaram para a terra de Noemi, né? Pensando lá, não, vamos voltar lá para minha terra, nas
Amém? E que nessa noite possamos ser influência, homens e mulheres influenciadores do bem dentro da nossa casa. Pessoas que venham fazer a diferença, que não venham dar exemplos ruins para os nossos filhos, porque às vezes você vai querer cobrar dele, mas por que você está fazendo isso? Mas é porque ele te viu fazendo e ele só está reproduzindo o que ele já viu você fazendo. Amém? Nesse momento eu quero te convidar a se colocar de pé. Fica aí perto da sua família, para a gente estar intercedendo sobre os nossos lares.